Você deu muito bem dado o exemplo do cavalo, botar essa faca no nosso pescoço dessa maneira tão contundente, tão radical, né? Porque espero que não chegue nenhum maluco para impugnar a licitação e criar um problema para todo mundo, que seria ruim para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, do nosso mercado, porque a publicidade, ela gera negócios, as marcas, na medida que elas se tornam públicas e que elas anunciam, elas fazem crescer o negócio de quem é anunciante, e esse crescimento roda a economia de Salvador, roda a economia do Estado, e é muito importante para o nosso desenvolvimento econômico. Então, que tudo corra bem, e isso você vai me explicar porque que o Ministério Público age assim, eu lhe sou grata. Obrigada. Eu que achava que a pergunta mais difícil de se responder eram os números da Mega Sena. E não é a pergunta da Vera. Observe o seguinte: o Ministério Público é um órgão fiscalizador da legislação. Ele vai em defesa dos direitos dos cidadãos. Esse é o propósito do Ministério Público. Eu ouço diversas situações onde o Ministério Público, de fato, ele se aproxima, orienta, ajuda, organiza, né? E as coisas acabam dando certo. Em outros casos, o Ministério Público age em defesa do cidadão, né, impossibilitando que determinadas situações que vão ferir a legislação, elas se estabeleçam e gerem um problema mais à frente, no campo da justiça. Nesse caso específico, o Ministério Público foi um mediador. Ele chamou a todos nós lá e acordou, tanto é que todos assinaram por essa situação. Então eu entendo que o Ministério Público, nesse caso específico, ele vai fiscalizar o cumprimento da Lei 8666, que é a obrigatoriedade de se fazer licitação quando você vai explorar alguma coisa que é pública, portanto um bem de uso comum do povo. Então, se existe a lei, que a lei seja cumprida. Quando eles sinalizaram por essa digamos assim, cautela de não poder ter mais, é porque já estão certamente ressabiados com situações, e a gente sabe que acontece. Eu me recordo, quando atuava no governo do Estado, há uma década passada, né, uma coisa, aliás, na década lá atrás, na década de 90, existia uma situação de uma licitação que não se concluía no Estado de jeito nenhum, que era a licitação do helicóptero do governador. Sabe por quê? Porque eles que tinham uma empresa que não tinha um certificado para conseguir concorrer, ela esperava o edital e ela entrava com lá o pedido de impugnação, até que ela conseguisse de fato lá na frente ter, não sei se foi essa empresa que ganhou, eu acredito que não, essas coisas não duram muito tempo, mas existem empresas que se especializam nisso, em bloquear procedimentos licitatórios para justamente ter algum tipo de vantagem, né, por conta dessa situação criada. Então, nesse caso, o Ministério Público já está se precavendo de alguma possibilidade da gente ter um problema lá na frente. É claro que a situação foi colocada para todos assinaram, pelo que concordamos, e por conta disso não seguiram o TAC. Nada que, obviamente, a gente saiba que no caso de uma situação extrema, a gente tenha que buscar dialogar novamente, mas acredito que não vai ser necessário. E aí no campo aí que a gente está tratando, não é o campo de poder ou não poder, mas no campo de medidas, digamos assim, de precauções para evitar que a gente não tenha um desfecho nos termos que a lei estabelece. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu sou daqueles que entendem que todos os poderes, eles são importantes. Algumas pessoas contestam e dizem assim, porque o Ministério Público se mete de mais ou se mete de menos. Eu não contesto. Se é TAC, é porque nós acordamos. Se acordamos, vamos ter que seguir. É mais ou menos por aí. Doutor Ian.
Aí eu vou antes de passar para Pedro, que ele dizer o seguinte: doutor Linhares, essa questão está protegida no próprio decreto, no artigo 27, que diz o seguinte: Aldó é um engenho construído de materiais duráveis, podendo dispor de dupla face, destinado à colagem de folhas substituíveis. Portanto, a gente não está falando da questão da lona, a lona não estaria abrigada no próprio decreto, né? Não, o adesivo se encaixa, mas a lona propriamente não. Então, a gente vai ter que estar trabalhando nos termos do decreto e, obviamente, se puder aperfeiçoar para que a lona seja no futuro, né? O grande negócio agora é aquela situação. O que vão arrancar para fazer bolsa, para fazer, né? Não está no gibi. Mas, veja só, o decreto de 2000. Eu concordo nas novas tecnologias e queremos, inclusive, já trabalhar na revisão já do decreto, apontando para novas tecnologias, e a própria licitação já vai estar buscando essa questão. Agora, quando eu digo que o Aldó, ele de fato é um engenho destinado a camadas, e aí o doutor Linhares fala, e eu também repito isso, a gente tem que procurar alguma coisa que seja barata, desde que a qualidade seja boa. Mas eu ouvi dizer que a Urano vai lançar uma linha de lona aí que é mais barata do que papel. Eu pedi uma avisagem para vocês agora, só já sei. Ô Zé, essa questão do papel, o Ivan já falou comigo. Eu acho que a Central tem que fazer uma comunicação para as agências, explicando exatamente as novas exigências, dando um prazo para as agências se adequarem, porque o Aldó hoje é uma coisa muito barata. O mercado hoje trabalha com preços absurdos, inviáveis, mas é o mercado que nós dizemos que quem determina preço é o mercado, eu não posso determinar preço. Então eu acho que tem que haver uma exigência mínima, né? Se vai custar 15% mais caro, isso não vai fazer diferença nenhuma para o consumidor. Quando eu falo a questão da lona, é porque da mesma forma que se tem um consumidor que não pode pagar o papel, ou não pode pagar a lona, tem um que pode pagar. Eu acho que é um ou outro, não é um anular o outro, ou seja, exigência total. Até porque tem lugares de maior vulnerabilidade, onde nós não temos segurança e que o roubo é maior. Então o ideal é que você tenha as duas formas. E eu acho que a Central tem que fazer isso para ser comunicado aí. A gente até conversou comigo, mas eu acho que tem que ser a formalização de vocês para o mercado para poder viabilizar. Com relação às novas mídias, eu acho que nós temos aí vários tipos de mídias que estão sendo disponibilizados no mundo hoje e que a gente também não pode fechar os olhos. Então, determinar aí um percentual, uma forma de que possa ter um upgrade aí futuro em alguns painéis na cidade. Seguindo as ordens das inscrições. Só um instantinho, Isabela. Só para reforçar, é isso que eu queria, que as pessoas que estão levantando a mão aí, elas realmente firmassem novamente e comunicassem, olha, lá atrás já tem lá também, mas eu queria sinalizar em relação a essas novas mídias. Eu acho que a gente está caminhando para a realidade do LED, pelo menos nesse momento, que surge uma outra tecnologia de comunicação dinâmica, e a gente tem visto aí a questão do LED no Carnaval. Foi uma surpresa o que aconteceu nessa cidade. Nós temos a responsabilidade de licenciamento da estrutura do Carnaval e vivemos de perto isso em relação à questão dos LEDs, e foi de fato um avanço enorme que nós tivemos na comunicação visual do Carnaval, e que acho que isso vai chegar ao mercado. Quem sabe até nós não poderemos nesses lotes licitarmos o direito de que uma dessas placas, ou num conjunto de placas, possa ter também um painel de LED, eu não sei, desde que haja aí uma contrapartida de campanhas publicitárias de interesse público, o que seria muito interessante. Eu fico imaginando, olhar se ali, naquele morro ali da subida da ladeira do Mulambo, aqui na Cruz da Redenção, se eu tivesse ali um lugar que faz sombra, não teria problema, embora os LEDs hoje eles sejam altamente sofisticados, não estão nem ligando se o sol está batendo de topo, ele está lá e está comunicando. Mas eu fico imaginando se eu tivesse um painel gigante ali, e por falar de gigante, eu queria só fazer um parênteses para dizer o seguinte: eu saí para fazer uma vistoria com uma pessoa bastante interessante, e ela olhou para o Aldó e falou assim: mas doutor Cláudio, se juntar dois é do tamanho de um apartamento, e vocês talvez não estão pensando nisso. Os apartamentos que estão sendo vendidos aí no mercado tem 54 metros, e o cara faz 2 quartos. 2 quartos, cozinha, banheiro, sala, ainda tem uma varandinha, O apartamento tem 54 metros. 2 Aldó juntos dão 54 metros. Então, assim, a gente está colocando algumas áreas no tamanho de locais que as pessoas vivem, construem as suas famílias como espaço publicitário.
empresário. Então, o empresário que tem o direito de ter vários apartamentos em Salvador, exibindo a sua mensagem, tem que dar uma contrapartida para o município. Então, daí a gente pensar, será que uma placa como essa, ela não pode ter um dinamismo com campanha do Ministério Público, de não à violência, orientação do trânsito e uma série de outras coisas? E é isso que eu conclamo, que Salvador dispare na frente, já que a gente tem a possibilidade, para sermos uma cidade de comunicação intensa, utilizando esses recursos audiovisuais que já estão aí. Esses totens que estão no mercado, nós estamos aguardando nas próximas semanas a chegada de equipamentos aqui na Socorro, vai surpreender a todos. Esses totens que foram colocados, eles têm umas camerazinhas, tem acho que 100 aí espalhadas na cidade, que eles pegam a imagem do trânsito para chegar aqui. Eu tenho o privilégio de poder ver isso daí. Eu quero que as casas vejam essas imagens. Em breve vão poder. Eu quero ver, estou indo para tal lugar, digito ali, clico uma câmerazinha daquela e vejo como é que está o trânsito. Agora vamos imaginar que essa imagem venha para um painel desse aí de LED em um determinado ponto. E que eu pare na hora de tomar uma decisão e esteja lá o desenho, uma câmera mostrando. Vasco da Gama, digo, opa, vamos para o Rio Vermelho. Isso pode ajudar, inclusive, na mobilidade urbana. Além de eu estar fazendo campanhas de conscientização ali, de uma forma maciça, orientação para o trânsito, estádio, pegue a direita, daqui a pouco a gente trouxe publicidade, mas eu posso estar orientando os turistas que estavam aqui na Copa do Mundo através desses equipamentos, por que não fazê-lo? Então é isso que eu acho que Salvador tem a capacidade sempre de sair na frente, e nós não vamos jogar essa oportunidade fora nesse momento, meu caro amigo Ney. Alguém aí pediu a palavra lá no fundo? Sim, Alguém, por favor. Sim.